Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário ou o momento que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. Na minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, John. Feliz da vida por estar aqui e mais uma vez na tua direita, né? Não, tá. Porque eu sou o Porque cara da na direita. esquerda não pode? Não, na esquerda não. Tá, ele não é da esquerda, então, tá, ele tá bom. Eu sou o cara da direita, tu é o cara da esquerda. Tá, não, então tá bom. Tá, vamos lá. Confiar no paizão, é isso ou não? Confia, é o seguinte, confia. nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, no estúdio do Belas Artes, para mais um episódio do Santo Podcast. Quero agradecer você que vai emprestar os seus ouvidos aí nos próximos minutos, mais precisamente próximo de 1 hora, né, Giovanni? Isto. Até porque 1 hora. rádios também transmitem o Santo Podcast e é uma alegria também estar falando com vocês aí. E o bom mesmo é para você que está nos ouvindo, né, através de rádio ou Spotify e no YouTube ou no Instagram, pelo menos para olhar a carcaça do povo, né? Sim. Porque tu volta mais animado. Porque tu vê assim, ó, não, são feios. Sim. Não, e também assim, volta, né? Volta, dá uma... Eu acredito que esse sentido do julgamento, ele é válido. Isso. Mas também tem um sentido assim, cara, há esperança pra mim. Isso, a Né? esperança. Porque aqui são dois A casados, esperança. então assim, Isso. se o cara tá Isso. meio desesperado, ele Isso. fala, cara, há A esperança. esperança, tá? Aliás, E o convidado de hoje também não tá longe, tá? tá bacana, tá? Se ele casou, Não. a esperança pra você. Não, Confia. eu vou dizer um negócio. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem é o convidado de hoje. Ele de 10 anos atrás... Cara, Terrível. ele tá... Não, o que aconteceu com ele, eu quero perguntar e vou perguntar, porque Que chá ele tomou? realmente o evangelho formoseia o rosto, tá? É o que diz a palavra e é o que acontece na prática. Eu fico impressionado. e tô A palavra impressionado. não mente. Não mente, jamais. Giovanni, nós estamos aqui com os nossos parceiros, não é? Falando em palavra e não mente, estamos aqui gratos a Deus pela vida de alguns irmãos que entenderam onde a gente quer ir. Sim. E tem nos bancado, nos ajudado, né? Verdade. Porque só eu e o John nós não ia longe. Não ia dar, tá? Belas Artes, com toda essa estrutura aqui. Boa. Milo, tecnologia e intensidade são gigantes. A Dalmarco Autopeças, se você tem uma BMW ou um Cherry QQ, O carro, eles têm desde peça, o carro do missionário. até o carro do convidado de hoje, Tá. eles têm peça. Eles têm peça. Tá. Fagerflex é para você que tem reclamado das noites, dizendo que o diabo tá atrapalhando o teu sono. Às vezes é só o colchão. 80% é colchão, 89. Tá. Vai na Fagerflex e resolva isso. Dona Coisas e Tal. Onde Maravilhosa. com 20 pila você faz uma compra, com 100 você enche a sacola. É de tudo, tá? Tem de tudo por 20 Por reais. 20 reais. Qualquer coisa. O que tem lá? Tudo. O Workplace, Sim. tá? Que são os homens maravilhosos, em nome do Ricardo Caldeira. Ricardo Caldeira. Que servem a Deus no ambiente empresarial. Isso é maravilhoso. Capelão maravilhoso, meu capelão favorito, tá? Salazar Imóveis, para você que procura um imóvel para alugar ou quer alugar o seu, comprar ou vender o seu, Salazar Imóveis. Perfeito. Imóveis. E a Best Cell, para você que tem um iPhone 14 Pro Max que custa 20 mil reais. Aquele que dá o zoom. Esse dá o zoom mas na câmera quer de ir cinema. pro 15, quer ir pro 16, já tem 16 não, né? Não, ainda não. Lá tem, tá? Se for procurar, eles têm o que vem da Daqui a China. 3 anos, quando você estiver assistindo esse episódio, já teve. Aí tu vai lá, troca o teu celular. Eles estão localizados no Panaguamirim, Isso. Costa e Silva E Vila Nova. e Vila Nova. São as 3 lojas que nos ajudam. Então, se tu precisa de alguma coisa pro teu celular, essas 3 lojas... As que outras da merecem- Best Se Cell, tu lasque. passa reto. Passa reto. Os outros, Que se ó, lasque. não querem ajudar os crentes. As não. outras, o atendimento é péssimo. Tá? Ô, seu Best Cell, um abraço pra você, seu Best Cell. Um abraço, queremos eles aqui Queremos, também. O restante toda a de equipe, Joinville. toda. E aí Isso. vai dar 100 mil. Mas por enquanto vem nessas que a gente tá Isso, vai ajudando a nessas gente. 3 para nos ajudar. E é isso, né, John? Maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, temos algumas conversas aí nessas semanas. Quem sabe teremos outros irmãos junto com a E gente. se você é um irmão desse, que Sim. quer nos abençoar, quer colar a marca da sua empresa conosco aqui, nos ajudar a entender como é que, o que é, quanto é, como funciona.
é só nos chamar. Vamos ver se a gente consegue dar uma bocanhadinha no 1% Jesus hoje. Ver se a gente consegue dar uma bocanhadinha o cara tá voando, na rapaziadinha aí. Vamos ver se a gente consegue fazer... Descobri que ano passado fez quase 400 viagens aí. Cidades, e de volta, São Paulo. Né? E de volta, 200 para 200 para voltar 400. É que eu aproveito do jeito que eu quero aproveitar, né? Sim, maravilhoso. Então, são mais de 800 passagens emitidas, que vai ler a esposa. Sim, entendeu? Sim. Não, é um negócio que... Não, é isso. Caramba, isso aqui eu vou botar na descrição. Só vou pra cima. Nós estamos recebendo hoje, eu estou muito feliz de receber um irmão muito querido, Giovanni, palestrante. Isso. O famoso evangelista. Tá? Ele que é do ministério 1% Jesus. Né? Dono e proprietário, founder, tá? Isso, founder. Tá? É o CEO. Isso. CEO. Exatamente. Eu vou entrar no Instagram dele. Se tiver CEO, eu vou rir dele. Tá? Não tem. Só tem assim, ó. Guilherme Kunen, vamos por mais. Muito bom. Tudo que bem, satisfação estar aqui. Seja bem-vindo. Isso aqui é um stand-up que vocês fazem no começo. Isso não é possível. É difícil, tá? Eu já me diverti muito aqui. Seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz, cara, de te receber de verdade. Apesar de a gente já se conhecer há um tempo, mas a gente nunca teve um tempo assim de sentar numa mesa e poder aprender um com o outro e a gente poder conhecer um pouco mais do que Deus tem feito nesses últimos anos na tua vida. E seja bem-vindo. É verdade. Obrigado. Que alegria. Eu já acompanho as publicações, o podcast há muito tempo e quando recebi o convite fiquei muito honrado. E a forma como isso aqui acontece, como isso aqui é conduzido, já dizia minha avó que você conhece uma pessoa com 1 minuto com ela, né? 1 minuto você já sabe da pessoa, o que pode esperar. E aqui o que acontece? Um pastor que eu gosto muito sempre me disse que é necessário que a gente glorifique a Deus tanto no culto quanto na rodada de pizza depois do culto. Ambas as coisas são culto, ambas as coisas são casa de Deus, ambas as coisas são terra santa. E aí, na brincadeira e no jeito de vocês conduzirem, eu me senti na igreja. Né? Que legal. Isso para mim é igreja, isso para mim é ser corpo em Cristo. A gente não precisa se encontrar todo dia, mas todo dia que a gente se encontra, a gente é um só. Pronto. Então, para mim faz muito sentido. É o corte, tá? Não, menos de vou um minuto. Vou botar no meu Twitter. E vou botar embaixo. Giovanni Claudino, que eu vou. E é isso, pode rodar a vinheta que acabou. Tá? Pode rodar que acabou, que o homem tem futebol depois. Vamos fazer. Já tá bom pra todo mundo. Ai, meu Deus. Mais um pouquinho. Guilherme, cara, conta um pouquinho pra gente. O que você tem feito ultimamente e também um pouquinho desse projeto 1% Jesus, além das palestras, enfim, mas eu me interessei muito sobre o que Deus tem te ministrado e da onde surgiu esse 1% Jesus. Que legal. Eu sou crente a vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe me levava para a igreja, eu me lembro de com 5 anos estar embaixo do banco da quadrangular do Costa e Silva, do pastor Altair, na vigília de sexta de madrugada. Nasceu no fogo. Então foi quadrangular, foi Assembleia de Deus, eu sou crente a vida inteira. E desde que eu me conheço por gente foi assim. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu falei, esse negócio de ser crente aí faz sentido pra mim. Então, geralmente tem gente que com 14, 15 anos desiste disso, né? Sim. Ser crente. 18, 19. O meu foi o contrário. Quando eu fiz 14, 15, Deus falou comigo, se manifestou pra mim de uma forma muito forte. Eu falei, cara, ele existe. É isso. E ele é bom, e ele é meu amigo, e ele morreu por mim, e eu vou viver pra esse cara. E faz 15 anos que é assim. E nesses 15 anos eu já fiz de tudo. Já morei na igreja, já dormi na igreja pra proteger a igreja de bandido, já fiz de tudo dentro da igreja. Louco. E nos últimos 2 anos, uma coisa que eu sempre fiz que foi palestrar, fez eu começar a viajar muito. Então, até 2021 eu basicamente morava na igreja local. Eu comecei a viajar muito para dar palestra, coisa que antes eu fazia pouco. E nessa de começar a viajar muito, eu comecei a sentir necessidade de continuar envolvido no ministério de fato. Tá. Tudo que a gente faz deve ser para a glória do Senhor. Então, se eu sou jardineiro, eu faço o jardim para a glória do Senhor. Se eu dou palestra, eu dou para a glória do Senhor. Mas o meu coração foi criado ardendo pelo ministério, não indireto, mas direto. Não, aqui nós vamos falar de Jesus, de ser crente, de ser crente mesmo. Não é veladinha. Não, é crente. E aí, nessa em 2021, eu falei, rapaz, e tem gente que não consegue entregar nenhuma parte do seu dia para Jesus. Por causa de correria, por causa das atividades. E aí eu pensei comigo, cara, tá tudo bem não conseguir entregar 100% do dia para Jesus. Um dia a gente vai entregar na eternidade, mas hoje a gente não consegue. Mas, cara, pelo menos 1% do dia as pessoas têm que entregar para Jesus. E aí eu peguei a calculadora e eu fui ver quanto era 1% do dia. E aí eu sempre gostei muito de números, fiz as contas e eu vi que dava mais ou menos 15 minutos. 14 minutos e não sei quantos segundinhos. Eu falei, 15 minutos, maravilha. E aí comecei com lives
E aí, em 2022, a gente oficializou o podcast diário. Então, na época da pandemia, tu já começou a fazer as lives dali. A gente começou com lives às 6h45 da manhã. Então era das 6h45 às 7h. Legal. E aí, por que não deu tão certo? Porque eu odeio acordar cedo. Né? E aí eu acordava com raiva. E aí eu falei, tá me fazendo pecar o que é para fazer os outros adorarem. Então não vai dar certo esse ministério. E aí eu mudei para gravado e a gente começou a disponibilizar à noite. Então disponibiliza à noite, a pessoa consome no dia seguinte, o episódio do dia. Legal. Então nesse formato, o primeiro episódio foi no dia 17 de outubro de 2022. Então foi o primeiro dia que o episódio foi disponibilizado e no dia da gravação desse podcast a gente vai fazer a disponibilização do episódio 500. Então, 500 dias acontece hoje a disponibilização. Aplauda você aí na sua casa. Caramba, que demais. E é de segunda a segunda. Segunda. Todo santo dia. Que bacana. Santo. Todo santo dia. Tá. Não, agora nós vamos pegar um link atrás do outro. Tá? E a gente vai até o final do episódio só no link. Você viu? Caramba, cara. Então a gente disponibiliza todos os dias. O episódio, ele é muito simples. Tá. Então 15 minutos. Qual é a ideia? Tá no Spotify. Spotify. Tá. Só colocar 1% Jesus. Vai lá, gente. Ele começou no WhatsApp. Porque eu pensava, ninguém vai ouvir esse negócio. Então a gente divulgou nos stories e disse, quem quiser... entra no grupo. A gente fez uma lista para que a pessoa recebesse no privado dela, sei lá como é que fala no privado. E aí começou a ter bastante gente e encheu a lista, que na época acho que era 200 e alguma coisa. 250 pessoas. E era no celular da minha esposa. Então ela que enviava. Eu gravava e ela enviava. Aí encheu uma lista, começou a segunda. Aí encheu a segunda, começou a terceira. Encheu a terceira, começou a quarta. Aí eu falei, rapaz, isso aqui não vai dar bom não. Tá. E aí a gente teve a ideia de migrar. Não, vamos pro Spotify então, já que dá. Tudo lá. E aí a gente foi pro legal. Spotify. Então são 15 minutos. Qual é a ideia? Que pelo menos, cara, 15 minutos do dia, a pessoa pare tudo que ela tá fazendo. Tem podcast que você lava a louça e vai escutando. E é legal. Tá. A ideia desse não é essa. A ideia desse é que sejam 15 minutos do dia, 1%, que você pare tudo. Dedicado então, mesmo. Esse 1% sentado no sofá ouvindo. E é só isso. E aí ali tem um louvor, ali tem oração, ali a gente lê um trecho da escritura. E o legal é que tem séries. Então, por exemplo, a gente fez esses tempos 10 dias de bem-aventuranças. Então, 10 episódios seguidos foram falando das bem-aventuranças do Sermão do Monte, lá Mateus capítulo 5. Agora a gente tem uma série, que não são todos os dias que tem esse episódio. Tá. Ela vai variando, que é a série Lendo Mateus. Então a gente foi do capítulo 1 e agora a gente já está no capítulo 26. Então já tem quase 100 episódios só dessa série. Então a pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, que não sabe por onde começar, ela vai lá no primeiro episódio da série Leitura de Mateus, que é uma corzinha diferente, azul só para essa série. Ela pode ouvir todos os episódios, ela vai ler o livro inteiro da Bíblia com alguém explicando para ela. E isso é legal porque aqui... Pra gente imitar. Não, a gente já tá fazendo algo nesse sentido também, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, mas olha só como a identidade visual ela é importante, né, cara? Aqui um TDAH é o nome disso, tá? Isso. Falei do azulzinho. Não, falou do azulzinho, vamos pegar o azul. O que acontece? Cara, o cara quando chega num canal, quando ele consegue visualmente discernir o que está acontecendo ali, pra gente que vai falar hoje sobre as mídias sociais, esse cuidado aparentemente que não tem muito a ver, muita significância, o designer fica pensando, como eu vou glorificar a Deus sendo um designer? Cara, dessa forma. Faz muita diferença. Então, tanto Entendeu, que a gente Eric? trouxe para nossa equipe agora o Eric, né? Que tá fazendo isso também. Tá ganhando bem? Não. Né? Mas fazendo um excelente trabalho? Tá, mas também o Fábio também tem feito um trabalho bem legal aqui, para não dar briga, né? Sim, um ganha 7,5, e o outro ganha 12,5. Mas essa turma toda aí do Santo tem que agradecer que o designer do 1% Jesus é voluntário. Pronto. Então eles já podem ficar bem gratos. Tranquilinho. Se o meu designer bobear, ele vai ter que pagar para fazer. Ele que bobeia para ver se ele não paga pela oportunidade. Caramba, então pronto. Entendeu vocês dois? Pronto. Mas assim, é importante, porque nesse ambiente do online, esse cuidado de você pensar assim, cara, vou fazer algo diferente de conteúdo, com uma apresentação diferente para pessoas que tu não vai conhecer os caras que estavam em todos os grupos lá. Você nunca vai ter um tempo de mesa com eles, mas através disso o Senhor te proporcionou gerar influência na vida deles e abençoar e edificar eles. Isso é demais, né, cara? É isso. E aí o que aconteceu? As pessoas ouviam todo dia e eu comecei a receber muitas perguntas do tipo, como é que eu faço para fazer mais do que isso? Tá. Do que 1%?
Porque o cara quer 2%. Uma das frases que eu muitas vezes termino o episódio dizendo é: meu irmão, minha irmã, você acaba de entregar 1% do seu dia para Jesus, que não seja só 1%, mas que você esteja com o Senhor em todos os momentos. E aí eu puxei o problema, né? Porque eu comecei a receber muitas mensagens dizendo: aí agora, como é que eu faço mais que 1%? Sim. E aí a gente começou com o episódio lendo a palavra. E aí foi legal. Aí não bastou, continuei recebendo. Aí o que a gente fez? A gente começou a fazer cultos semanais online. Então, faz 29 semanas no ato da gravação desse episódio. É uma terça que a gente está gravando. Ontem teve, portanto, porque é toda segunda. Toda segunda. Faz 29 segundas que às 22 horas a gente faz um culto de 60 minutos. E aí tem louvor, as pessoas fecham os olhos, oram, a gente ministra a palavra. 29 semanas que a gente começou com o culto. E quanto tempo de culto? Tempo que dura? Das 10 às 11. Das 10 da noite às 11 da noite, toda segunda-feira. Que Spotify também. É no Instagram? Esse é no ou não? Instagram. Ao vivo no Instagram não fica gravado. Só que eu vou dizer o seguinte, porque o Instagram é pentecostal, sabe? Não. É culto de 1 horinha e deu pra bola. Passou de 1 hora, ele derruba, ele fala, acabou, quem viu, viu. Isso. Quem sentiu, E que o TikTok, ônibus tá tá no TikTok não? Não estamos no Esse TikTok. escuto aí no TikTok é bom, hein? TikTok, vamos. Porque entra uma dancinha, entra uma palavra. Tu Olha sabe aí, que o Santo Podcast vai te levar pro TikTok, Isso, né? vai estar no TikTok. Vai eu vou estar no vai TikTok. alguém rebolando. Olá, TikTok, Já tudo bem? avisa a esposa que Vai entra estar uma alguém dancinha. rebolando e tu Jesus. Isso. Rebolando e tu com Então, Jesus. logo em seguida já posta assim, ó, Jesus. Daí Aí tu pronto, já entra no vínculo ali. Mas é legal demais, cara, tu falar sobre isso, porque quando se fala em constância, tu tá falando aqui que hoje vai o episódio de número 500. Né? 29 semanas fazendo cultos. E a gente sabe que tu trazer palavra para tudo isso semanalmente, né? Trazendo ali diariamente, uma porção, cara. Diariamente. Cara, isso requer muito de nós como cristãos. E, cara, como no meio dessa agenda toda, antes de a gente seguir aqui, entre palestras, os teus projetos, que tu é um cara que, tá sempre pensando e não sei ainda se tu faz revisão de livros que tu fazia e tudo mais. Quando cara, começou o ministério, parei tudo. Tá. Porque aí a agenda não deu conta. Não dá, né? Então, E aí, até ajustar isso, porque chega um momento que o corpo físico pega também, porque ele fala assim, vamos prestar atenção aqui. Descansar um pouquinho. Tem eu aqui também no meio desse rolê todo, né? Como é que é pra ti nessa questão de lidar com essa constância, cara? Que é tão difícil pra nós, porque tem muita gente agora assistindo que começa um projeto começa um projeto para. Agora a minha vida vai ser inteira para Jesus. 2 semanas depois, tá no TikTok, no meio da dancinha de novo. E até uma questão que é o seguinte, cara, já é difícil te acompanhar, digamos assim, pro ouvinte lá, já é difícil manter a constância de só sentar no sofá. Em público, né? Então, se só sentar no sofá todos os dias, 15 minutos, já não é fácil. Essa pergunta do John é maravilhosa, porque e aí, como é produzir esses 15 minutos? Porque não é só tá chegando a hora, vou lá gravar. Não, teve algo antes. Eu acredito muito que o bom projeto que a gente executa é aquele que faz bem para Deus, para mim e para o outro. Então, o melhor projeto possível é aquele que todo mundo ganha. Então, Deus ganha alguma coisa com isso, e eu, por mais que eu não tenha nada que eu possa dar para o Senhor que Ele precise, mas Ele se alegra do meu coração voluntariado, né? Então, o Senhor ganha alguma coisa, eu ganho alguma coisa e o meu irmão ganha alguma coisa. Um dos principais motivos do início do Ministério 1% Jesus foi porque eu era a pessoa que começava as coisas e não terminava. Eu era a pessoa que tinha a ideia e aí fazia 2 vezes e parava. Rapaz, será que eu nunca na minha vida vou fazer nada que vai ter constância? Será que nunca eu vou fazer alguma coisa que vai ter sequência, que eu vou olhar para trás e vou dizer, caramba, não falhei, esteve lá? E um dos objetivos desse devocional diário foi justamente esse. Não, eu vou fazer, cara, e vai ter 100 dias, e vai ter 200 dias, e agora a gente chegou aí. Então foi. Tá no 500. Um dos objetivos era esse. Vamos tapa lá. na minha cara, né? É muito, bicho grosso, né? A gente Pra convidou quê? ele pra Pega isso. leve, né? Não. Então, assim, para que tudo isso acontecesse, eu tive que dizer muitos nãos. A verdade é essa. Tá. Dizer muitos nãos. Por quê? Porque muito tempo que eu gastava fazendo serviços, ganhando dinheiro, desenvolvendo projetos, eu troquei pelo ministério. Para que estivesse dedicado a isso. E esse tempo foi subindo, né? Porque antes era um episódio de 15 minutos. Aí virou um episódio de 15 minutos e um culto de 1 hora por semana. Aí virou um episódio de 15 minutos, um culto de 1 hora por semana e um curso bíblico, que nós temos hoje, que já tem 2 turmas e gente esperando a terceira.
E aí agora tem evento presencial. Então uma coisa foi engatando na outra e hoje eu fiz reduções de agenda, eu fiz mudanças de atividades para que eu consiga dar conta do que o senhor me confiou. Então, primeiro é isso, tem que dizer não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Sim. Né? Legal. E a motivação que eu sempre passo para quem escuta o devocional é o seguinte, cara, em 2023 eu fiz 202 palestras, eu fui a 70 cidades, eu peguei 120 voos e teve episódio todo dia. Então, se eu conseguir produzir o episódio, postar e fazer ele estar lá todo dia, você consegue parar 15 minutos e se aproximar de Deus. Sim. Eu não estou pedindo para você se aproximar de mim. Estou pedindo para você ter 15 minutos para se aproximar de Deus, velho. Você consegue, acredite. Você consegue. Anja, e eu acredito que as pessoas precisam desse empurrão. Sim. O ser humano, para o ser humano não basta ele acreditar que vale a pena. Porque mesmo ele acreditando que algo vale a pena, muitas vezes ele não se move em direção daquilo. Pô, eu amo a minha esposa. E às vezes eu penso, caramba, eu estou entregando tempo de menos para minha esposa. Poxa vida, essa semana eu não fiz uma coisa diferenciada com ela. Por que se eu a amo? Por que se eu gosto de ficar com ela? Por que se eu sei que ela se alegra quando eu faço? Então, o que significa que eu não a amo? Não, significa que eu sou um tonto. Significa que eu sou um bobo que quer fazer e não faz. Como o apóstolo Paulo disse, pô, as coisas que eu quero fazer eu não faço. O que é mais contemporâneo que isso do que o ser humano que acredita em Deus, que ama Deus, que acredita em Jesus Cristo e que passa uma semana sem buscar o Senhor? É o que ele quer fazer e não faz. Então esse ministério, esse devocional é para quê? Para que o cara que é sem vergonha, cara, que não passa nem 1% do dia com Jesus, passe 1%. Pronto. O cara que já é crente, pelo menos faça mais 1%, e aí ele vai estar junto com pessoas. É para isso que a gente começou isso aí tudo. Demais, cara. Glória a Deus. Bom demais, tá? E hoje podemos a gente... encerrar para ele ir pro futebol dele? Que além de tudo que ele faz, ele é jogador, tá? Não, calma. Gandula, duvido que não é. Enrolador. Vamos devagar. Mas como nós somos de raiz assembleiana... Tá. Muito. E para não ficar só nas nossas palavras... Essa aqui é a melhor de todas, tá? Essa é a melhor de todas, tá? Para não ficar só nas nossas palavras, o cara já abra falou sua Bíblia. Das 7h30 até 8h45, o culto vai até as 9h e ele quer dar uma palavra só. Isso, pronto, no finaleira. No 15, tá? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Provérbios 24:6, está escrito assim, ó. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Pronto. Olha, esse conceito, não sei se o Giovanni quer... Não, pode ir. Não, mas esse conceito de, cara, quem sai à guerra, ele diz que quem sai à guerra precisa de orientação. E em muitos conselhos obtém a vitória. Tem uns que falam, tem uma versão que eu peguei também, que quem sai à guerra precisa de estratégia, né? Olhando o nosso tema que eu pensei nessa noite, a gente usar... Tu é um cara que aliás, né, cara, eu vi eu não sabia que era o culto, agora eu sei que é um culto, que eu entrei numa live e tinham 100 pessoas, né? Cara, vou dizer um negócio, tem gente aí com 300 mil seguidores que quando abrem a live, ficam ali com 150, 250, cara, o Guilherme tá fazendo um trabalho maravilhoso que tem uma quantidade absurda pro algoritmo de manter toda aquela galera ali, cara. E é muita gente, né? Se você for botar 100 pessoas num auditório que a gente tem aqui, lota completamente. Né? Fora as turmas que você tem e tudo mais. Tem muita gente que nos assiste que às vezes frequenta uma igreja que não tem 100 pessoas. Faz sentido. Sim, certo? Claro, faz sentido. Então, assim, é o que a gente fala desde o início. Cara, 100 pessoas nos assistiram, mas é gente pra caramba. Exatamente. E o mais legal é que nesse dia que você viu eram 100 celulares, né? Porque muitas pessoas que assistem ao nosso culto vêm com a família inteira. Exato. A gente tem gente que vê com os filhos, esposa, mãe, pai. Sim. Fora os que vão assistir, sei lá, não o culto, mas tipo, os teus vídeos depois, né? Sim. Por exemplo, os nossos cortes ali, tem cortes de 100, 50, 1000, tem de loucura. 600. Então, assim, é muita gente que nos traz também uma responsabilidade. E aí é que a gente já começa entrando aqui. O Tiago diz, né? Olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês serão cobrados com maior rigor. Então, o primeiro ponto é, ainda que você esteja na internet,
ter essa compreensão de que, cara, você está ensinando de alguma forma, né? E isso, diante do Senhor, não tem aqui é o físico ou no online. Cara, se você está na internet pode falar qualquer coisa. Exato, não tem isso. Né? Porque no Brasil tem muito disso. Acho que é uma vida na internet, é uma vida fora. É um cara no campo de futebol, é um cara fora do campo de futebol. Terra sem lei, né? Exatamente. Trata a internet assim. E às vezes, entrando agora nessa da internet, quem nunca aqui foi assistir um vídeo que estragou o teu dia? Fisicamente, você ficou abalado, sim, emocionalmente, claro, mesmo. Então, cara, as redes sociais, elas interferem diretamente na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas emoções. E você enxerga essa arma poderosa, como diz o provérbio, cara, vocês precisam de estratégia para utilizar. Você consegue perceber as redes sociais como uma ferramenta, como uma arma poderosa para a pregação do evangelho? Já tem feito, né? Mas qual é a tua concepção em relação a isso? Sem dúvida. Cara, se a gente observar muita coisa... Eu gosto quando o Mário Sérgio Cortella disse que dizer que o mundo mudou não é dizer grandes coisas, porque ele sempre mudou. Né? Mas que o mundo mudou na velocidade que ele muda hoje, isso é novidade. Então o mundo sempre mudou, mas ele nunca mudou tão rápido quanto ele muda hoje. 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, a gente usava uma expressão, nós usávamos, quem está assistindo usava, quem está ouvindo usava, muito comum, que a gente dizia: eu vou entrar na internet. Então a gente dizia: eu vou entrar na internet e vou fazer uma pesquisa para o trabalho da escola. Tá. Vou entrar depois da meia-noite, que era discada ainda. Não sei do que vocês estão falando. Dizer, tem gente parecia um satanás rangendo, tá? E aí o telefone ficava sem linha, a mãe ficava brava, né? Era uma loucura. Então a gente usava a expressão entrar na internet. Nenhum de nós mais usa essa expressão. Sim. A gente nunca mais falou essa expressão. Porque a gente está na internet. Porque houve um dia em que eram dois mundos separados e que você conectava e desconectava. Hoje não. Hoje você está conectado o tempo inteiro. Quando você sai do Wi-Fi, o 4G ativa sozinho, o 5G ativa sozinho. Sim. Você chega no lugar que você não vai há 3 anos, o Wi-Fi ainda está gravado, ele conecta sozinho. E quando seu amigo do lado vai tentar conectar no Wi-Fi, aparece para você compartilhar a senha. Sim. E aí vai atuar. Ou seja, não existe mais entrar na internet. Nós estamos na internet e acabou. Perfeito. A gente, eu fui mexer no celular a primeira vez, tinha 15 anos de idade, 18. Hoje, criança de 2 anos de idade sabe mexer no celular melhor do que a gente sabe aos 20. Sim. Ou seja, nós temos duas opções. Ou a gente finge que a internet não é parte do nosso mundo, ou a gente está errado. São as duas opções. Ou eu vou fingir, ou eu vou estar errado. Porque se eu fingir, eu me engano. E se eu estiver errado, eu não estou me enganando, mas pelo menos eu sei que eu estou errado. Porque a internet está em todas as coisas. E as pessoas já estão usando a internet para o mal faz muito tempo. E a igreja vem acordando nos últimos anos para começar a ocupar esses espaços de uma maneira mais eficiente. Sim. Quando começa... eu gosto do assunto, né? Porque minha formação é de comunicação. Então eu passei a vida inteira estudando jornalismo e comunicação. Quando a internet surgiu de forma popularizada no Brasil, o que a imprensa começou a fazer? A imprensa começou a levar para a internet exatamente o que estava nos outros meios. Então, o jornal impresso estava um PDF lá. Quando você entrava no site da Folha de São Paulo, da Notícia, do Estadão, tinha um PDF lá. O programa do rádio subia o arquivo, estava igualzinho lá. Então, a gente foi fazendo isso de um lugar para o outro, como se aquilo tivesse bom. Aí a gente foi aprendendo, não, peraí, não precisa ser assim. A gente pode ter um jornal em formato digital hoje. Quando você entra no site de qualquer jornal, tá lá o jornal no formato. E o programa de rádio virou podcast. Sim. Né? E o cara que apresentava programa na TV virou youtuber. E a gente foi se adequando. Então, o que significa? Quando eu acho que a igreja falha no uso da estratégia, quando a presença digital da igreja é meramente uma transposição do que acontece no presencial. Então, a igreja de vocês está na internet? Ela faz live do culto. Não, aí você está maluco. Aí você está maluco, porque se a pessoa quisesse só assistir ao culto, ela ia lá. E às vezes ela vai assistir. Então, é legal passar o culto. Só que o universo de possibilidades é muito maior do que isso. Forma de atingir, né? Isso aqui é uma coisa que vocês fazem, que a igreja de Cristo passou 2000 anos sem ter. A gente espalhou o evangelho pelos 4 cantos do planeta por 2000 anos sem ter a possibilidade de gravar uma conversa e levar ela adiante. A gente tinha que contar que a conversa aconteceu. Sim.
A piada que vocês fazem, que a gente dá risada, alguém ia ter que contar qual piada foi. E piada contada não é a mesma graça. Não. Só ouvir a pessoa contando a piada. E tem que ter a pessoa certa pra claro, contar também. Senão estraga a piada, velho. Estraga a piada. Piada é boa e o cara não sabe contar, ele estraga a piada. Então, isso aqui muda a história da disseminação do evangelho. Eu fico imaginando se Paulo tivesse isso aqui. Meu Deus. Você tá entendendo? O cara levou o evangelho pro mundo inteiro sem isso aqui. Imagina se ele tivesse. Eu fico imaginando o tanto lapada na cara que nós vamos levar dele um dia no céu. Sim. Porque ele vai dizer que vocês eram um bando de um sem vergonha. Eu naufraguei e levei... Você é doido, mano. Eu naufraguei nisso. E vocês não sabiam nem navegar na internet. Talvez ele vai dizer algo parecido pra ele. Mais uma que vai pro meu Twitter, tá? Meu Twitter hoje eu vou bombar, tá? Hoje eu tô estourado. Não, o TikTok hoje, a dancinha, acabou a dancinha. Acabou, esquece. Vai mudar o propósito do aplicativo. Vai ter tanga que segura esse povo. Mas tu sabe que eu vejo exatamente assim, cara? Eu falei, cara, como as igrejas de hoje em dia... E aí eu tô generalizando, obviamente que não é todas. Tem igreja que tá estourada na internet. Mas como as igrejas, como a maioria, só quer fazer o cultinho na live lá de domingo e ponto. Porque estão pedindo ainda. Porque tem alguém que com o próprio celular tá fazendo. Porque às vezes o pastor nem queria. E o mais assustador é que para muitas, não vamos falar só da igreja, né? Para muitas igrejas, para muitas empresas, parece que o mundo digital nasceu na pandemia. Sim, parece que a internet surgiu, aí eles disseram, rapaz do céu, nós vamos ter que ter uma loja online. Rapaz, nós vamos ter que movimentar o Instagram, nós vamos ter que fazer culto online. Só que, gente, faz 20 anos, 25 anos, todo mundo tem acesso. Então, é necessário ter estratégia. Por quê? Porque assim como tem gente fazendo dança legal no TikTok, tem gente fazendo dança legal, mano. Dança estilizada, dança contemporânea. Pô, a gente tá num lugar que é um centro artístico. Tem gente que faz arte no TikTok e tem gente que dança pelado. Sim. Do mesmo jeito, tem gente que abre a Bíblia para falar besteira e tem gente que abre a Bíblia para pregar o evangelho na internet. Sim. Então a estratégia é necessária. E um cuidado que eu tenho muito em todas as vezes que a gente abre o nosso microfone para falar, seja num devocional, seja num culto, seja num curso, é para dizer o seguinte: você estar aqui é uma oportunidade de vivenciar a fé no meio digital. O que não anula a sua necessidade de estar no mundo físico. Porque se você consumir tudo que eu entrego aqui no meio digital e você não estiver com seu irmão no mundo físico, você não será cristão. Você não será crente. Você será um conhecedor da Bíblia, você será um conhecedor de teorias. E eu conheço muita gente que sabe mais da Bíblia do que quem vai no culto todo domingo e que não é cristão. Então, a devoção, que está muito na moda, né? Agora está muito na moda, a palavra devocional explodiu na moda. Está todo mundo comprando livro, está todo mundo ouvindo, está todo mundo fazendo todo dia. Essa devoção sem doutrina vira bagunça. A igreja brasileira sofreu por muito tempo por doutrina sem devoção. O cara ia para dentro da igreja, ele ouvia o sermão, ele participava da escola bíblica dominical, ele comprava a revistinha, ele analisava teologicamente e o coração dele não era devoto, porque ele ficava com medo de Deus. E aí agora, obviamente, a gente nunca muda de um desequilíbrio para o equilíbrio. A gente mudou de um desequilíbrio para outro desequilíbrio. E agora estamos na época da devoção sem doutrina. Então fique tranquilo, Deus vai te amar. Fique tranquilo, Deus vai te aceitar. Fique em paz, você está ouvindo devocional 1% de Jesus todo dia. Que lindo, fique tranquilo. E a doutrina? Aí esse cara que é devoto no fone de ouvido, ele não pratica a doutrina quando ele ganha chance de fala. Ele escuta que Jesus é bom, mas as pessoas não percebem que ele é bom em Jesus. Porque ele só tem devoção, ele não tem doutrina. Sim. A nossa espiritualidade bonita de louvores e cânticos e devocionais, ela não é saudável se não tiver doutrina. E a doutrina não é saudável se não tiver espiritualidade. Sim. Então, o que eu faço no mundo online hoje, como ministério, não é suficiente, porque a gente é corpo. Sim. É suficiente a hora que ele pegar o que eu faço no online e for lá para a igreja lavar o banheiro. A hora que ele for lá para a igreja ajudar o irmão no estacionamento, a hora que ele for lá para a igreja ministrar um grupo pequeno, uma célula, aí virou saudável. Sim. Porque sem o outro não é Deus. Nem Deus quis ser feliz sozinho, né? Ele escolheu ser 3 pessoas divinas. É verdade. Cara... E como acontece, né? Tipo, é o que tu falou. Saiu do extremo e foi para o outro extremo. Né? E isso é muito comum. A gente vê hoje em dia as pessoas agora, cara, na verdade está sendo uma fábrica de fazer livros de devocionais, cara. Hoje você quer ganhar dinheiro, faça um livro de devocional. Você vende igual a água em tudo que é lugar. Você pode usar o mesmo nome do João que você vai vender. Né? Só que é o outro lado, é o outro extremo.
Então precisa ter essas duas unções. Você não precisa ter medo de Deus, entender que Deus vai te amar, que Deus vai te ajudar. Mas, cara, você precisa dessa comunhão com os irmãos. Hoje eu tava lendo Tiago, né? Mais uma vez, agora com a esposa. E no capítulo 3, isso. Ele vai dizer, cara, a fé sem obras é morta, né? Se tu diz crer, me apresente, eu te dou a minha fé e você as suas obras. Se você diz que quer viver com Cristo, ouve lá 1% de Jesus, ou tá aqui no Santo Podcast, ou tá, enfim, no Dizascope, enfim, né? Consumindo conteúdo cristão, mas não vai lá lavar o banheiro da igreja, não vai ouvir um irmão, não vai ter um tempo de comunhão com os irmãos, colocando aquilo que você aprendeu em prática, é o que Tiago diz, cara, a sua fé é morta. E aí ele faz uma comparação incrível, né? Muito maravilhosa, assim, de que é como um cadáver, né? Sem o espírito ele é morto. Então você precisa ter a fé aliado às suas obras, porque é um conjunto, né? É uma máquina perfeita. E quando a gente olha isso, trazendo essa perspectiva que o Guilherme trouxe aqui, de que, cara, vocês precisam. Você não é só um cristão no online, sem você estar aqui nesse ambiente, né? Botando a mão na massa e servindo a igreja, mas também tem gente que acha que não quero filmar nada aqui para não expor, às vezes, a minha negligência com o estudo da palavra, a minha negligência com o ensino bíblico, a minha negligência com a minha escassez, com a minha falta de interesse, e passei 30 anos servindo leite para os meus fiéis aqui e tá todo mundo criança na fé, e a partir do momento que alguém ouve aquele ensino na internet e fala, gente, o que vocês estão comendo aí? Vocês estão malucos? Então, essa forma de, às vezes, você proteger um rebanho, né? Achando que a internet é um bicho estranho que vai expor as tuas dificuldades e a sua negligência, por vezes, é o que muitas vezes tem travado igrejas de romper, né? E não digo romper de que todo mundo vai virar aí implantadores de igreja, não. Mas de alcançar outras pessoas, que é coisa que o mundo tem feito diariamente, né? Quando a gente vai a uma igreja, é muito comum a gente encontrar uma entre 3 características na igreja. Ou ela vai ser libertina, ou ela vai ser livre, ou ela vai ser legalista. Então vamos lá, tem igreja que você, em 5 minutos dentro, você percebe que a pregação daquela igreja é legalista, né? Ela está fechada, presa na lei. Então ela está presa no costume, ela está presa na humanidade, ela está presa na norma criada pelo ser humano. Quando você vai em outra igreja, você fica lá 5 minutos, você percebe que aquela igreja tem uma pregação libertina, que vale tudo. Tudo é uma festa, tudo é bagunça, tá tudo certo, Deus tá de boa com você. E às vezes, cara, você bota seu pé numa igreja e em 5 minutos você percebe que aquela igreja não é nem legalista, ou seja, ela não é nem pesada, e ela também não é libertina, que é uma leveza falsa. Não, ela é livre. E esse livre é equilibrado. Porque esse livre, você chora no louvor e você se sente agredido na palavra. É a mesma igreja e no louvor você chora e talvez a luz pisca, dependendo da cultura, e é bem legal. E quando chega a palavra, quem vai pregar não tá brincando, não. Quem vai pregar fala, você tem que ser crente, mano. Vamos abrir a Bíblia aqui em Filemão, que você não sabia nem que existia, e vamos entender que você tem que perdoar. Essa conjuntura da qual as igrejas fazem parte, no digital é igual. Se você abre o perfil de um influenciador cristão, em 5 minutos você descobre se ele é legalista, libertino ou livre. Perfeito. Porque tem gente pregando o evangelho na internet que é um evangelho, a imagem e semelhança da pessoa. A libertinagem, a alegria, porque Deus é essa coisa, Deus é esse amor, Deus é essa paz. Não, Deus não é nada disso, Deus é Jesus, Deus é uma pessoa. Deus é alguém que se fez carne, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e que julgará bons e maus. Acabou. Isso é Deus, é sobre Jesus. E também tem influenciador, pregador cristão, que você entra no Instagram, no YouTube do cara, em 5 minutos você se sente, mano, se eu tiver de bermuda eu vou pro inferno. Sim. Porque é legalista. E tem gente que é livre.
qual é a minha aspiração, qual é o meu objetivo, o meu sonho que eu busco praticar todas as vezes que eu faço alguma coisa, é ser esse cara livre, que vai louvar, que vai dar liberdade para o Espírito Santo, que vai manifestar algum dom do Espírito, mas que na palavra, mano, vai pregar a Bíblia. E se você não gostar, um abraço, Deus te abençoe. Sim. Tem gente por aí pregando mais leve. Mas se quiser aqui, vai ser assim. Então, eu tenho certeza que se a gente usasse outra linha de palavra, tinha o dobro de pessoas, talvez. Sim. Só que me importa é que quem esteja ali esteja diferente amanhã. Para mim, não tá tudo bem se eu tiver as pessoas comigo hoje e elas estiverem iguais na fé amanhã. Não tá tudo bem. Mas uma pessoa que quer emagrecer, é muito legal ela dizer, não, pelo menos uma caminhadinha eu vou dar. Só que é muito legal ela fazer isso uma semana. Um ano, não. Uma semana é legal. Pelo menos eu saí da inércia. Um ano, não. Um ano já tinha que estar diferente. Um ano já tinha que estar correndo 2 km. Sim. Um ano já tinha que ter cortado o refrigerante. A fé é igual. Tá tudo bem o cara estar comigo uma semana e não mudar de hábito. Tá tudo bem o cara estar comigo um mês e eu não pregar evangelho mais pesado para ele. Um ano, não. Sim. Se esse cara me acompanha há 1 ano e há 1 ano eu tô falando a mesma coisa, falando para ele ter tranquilidade, que Deus vai estar com ele, na hora, ele já sabe essa parte. Tá na hora de ele entender que ou ele se compromete com o Senhor ou o Senhor não vai se comprometer com ele. Então essa é a minha escolha, é levar para a internet essa seriedade do evangelho que algumas igrejas locais têm e que as pessoas já podiam estar lá. Só que elas não estão indo por preconceito com a igreja, porque foram machucadas por alguma igreja. Aí elas não vão para a igreja, elas têm raiva da igreja, preconceito da igreja. Então qual é meu papel? Lá na internet, dia após dia, eu desconstruo o preconceito dessa pessoa. Para quê? Para que ela fique comigo para sempre? Não, para que ela vá para alguma igreja daqui a pouco. Cara, isso é legal. Manja, né? Cara, daqui a pouco ela para de ter ódio da igreja, porque ela diz, cara, esse cara prega o evangelho. Ele canta louvor, ele faz culto, e ele não está me machucando. E aí talvez ela vai ter coragem de voltar para a igreja local e vai ser feliz lá de novo. Então, que legal. Esse é o meu papel hoje. E que vai ter perrengue lá também. Ela vai ouvir coisas que ela não gostaria e é isso. E porque ela já ouviu lá. Sim. Contigo. Agora o problema é se lá na internet eu pinto um mundo evangélico, cor-de-rosa, da Penélope, e quando ela chegar na igreja, mano, o irmão vai falar mal dela, velho. E se ela não quiser que o irmão fale mal dela, se ela não quiser ter problema, é melhor que ela morra. Aí ela vai para um lugar onde ninguém vai falar mal de ninguém. Eu espero, ou para outro lugar pior, mas não vem ao caso. Agora, eu gosto de trazer esse mundo real pro virtual. Legal. Até porque o virtual é real. É só a gente que finge que não é, às vezes. É isso. Acho que a ideia até de quem está na internet é entender que não somos um hospital físico. O hospital físico é a igreja, mas somos a ambulância. Boa. Que começa esse tratamento no caminho. Né? Então, se tu sofre um acidente lá, ou seja, foi magoado pela igreja, está lá abandonado, jogado, essa ambulância vai te catar, te colocar dentro, começar a te tratar, começar a ver um remédio, botar uma medicação. Lá em Bragança, é isso? Onde é que tu morou lá? Americana. É perto, 700 quilômetros. Lá em Barra Velha. Vai lá em Barra Velha. Isso. Tá, vai buscar lá. Essa caminhada já vai te transformando, te curando e te apontando para o hospital, que é a igreja. É isso. Então eu acho que o cara que está na internet, ele não tem que ser uma igreja online. Não, e eu nem me proponho a isso. Eu sou o teu pastor. Não. Não é minha proposta. Eu te aponto para lá, ou seja, eu sou uma ambulância, eu vou te curar um pouquinho e te jogo lá. Tá, mas peraí. Tô operado? Lindo, Tô operado. Tá? Lindo. O socorrista, né? É o socorrista. Tá? Bombeiro. Tu tem essa compreensão, nós temos essa compreensão aqui. Beleza. Mas o povo não. Mas as pessoas às vezes não. Então sim. as pessoas vão dizer, quem que é o teu pastor? Não, que eu sou pastoreado pelo Guilherme Cunha, entendeu? Lá do 1%, não quero saber de Jesus, mas lá eu achei, é minha igreja. Segunda-feira, 1 horinha de culto, tá maravilhoso. Não, ó, 15 minutos por dia. Virou um domingo, 19 horas. Né? Sim. 15 minutos por dia. E 1 horinha na segunda tá show, tá? Cara, mais crente que muitos, tá? No Neymar vai estar na tua live. Lógico. Tá? Então, mas lógico. Assim, como você conseguir, então, encaminhar essa galera... Dizendo, cara, beleza, muito bom a gente estar junto aqui em comunhão. Em que momentos tu diz assim, cara, mas vocês têm vivido igreja de fato, né, no seu dia a dia? Tem transbordado Jesus aí? Resumindo, tu quer saber se ela é ambulância do SUS ou de um hospital particular? É vai levar pro PA, tá? Não. Não, porque as pessoas às vezes não conseguem compreender. Sim, né? Perfeito. Cara, daria muito mais ibope se eu não desse esse recado. Tá. Sim.
Claro! Porque se eu faço o culto e termino dizendo que bom que você esteve com Jesus. Não, maravilhoso. Mano do céu! Mas não, inclusive o episódio que foi postado no dia dessa gravação, o episódio mais recente, 500. O nome do episódio, ó, dá pra ver ali, ó, o nome do mais recente postado no dia da gravação. O de terça passada, tá, gente? Pra quem tá assistindo aqui. Isso, 2 ou mais. Se a pessoa for lá reproduzir, o tema é não tá tudo bem você não estar com pessoas na fé. Olha que coincidência, não pensei, é o tema. E a gente fala no culto. Aqui você tá, mas você precisa estar lá. Sim. Por quê? Porque eu deixo claro para esse indivíduo, cara, que ele pode contar comigo. Sim. E que faz sentido ele contar comigo. Mas isso não vai ser suficiente, porque eu vou no velório de alguns que estão próximos de nós, mas eu não vou no de todos. Sim. Agora, semana passada, eu fui num velório de uma pessoa do 1% Jesus, que é de um grupo bem próximo. A gente tem, como qualquer organismo, tem pessoas mais distantes, pessoas, e essa é bem, bem próxima. Morreu a avó, o que eu fiz? Peguei o carro, fui lá em Brusque no velório. Só que, cara, eu não tenho como ir no velório da pessoa que me segue em Itapipoca, no Ceará. Então. Eu não vou no velório da pessoa que mora lá em Formosa, em Goiás. Não tem como. Então é o que eu digo para essa pessoa. É muito legal você estar aqui com a gente e é muito legal que você tenha raízes junto à comunidade local. Porque hoje, quando tem 100 pessoas no culto, tem gente de 70 cidades, cara. De 8 estados do Brasil, que é onde o culto chega toda semana. Então tem Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, toda semana. E eu digo para esse cara, ó, se você depender de mim, você vai ter uma coisa que eu não consigo te entregar. E se eu parar para te entregar, eu não consigo entregar o que eu faço no digital. Manja, eu não sou hoje, na prática, para o grande grupo de pessoas, o pastor de ovelhas. Não, eu sou o que vai buscar a ovelha para trazer ela de volta para o pastor. O meu papel é esse, eu vou lá buscar e digo, vem cá, vamos falar de fé de novo, vem para cá. Então, eu acredito que é essa coragem que quem está na internet pregando precisa ter. E quando eu digo pregando, não é quem está fazendo culto, porque eu gosto de ser crente, né? Eu sou criado na bleia, né? Então eu não faço live, gospel live, não faço culto. O nome é culto, 10 da noite. Eu gosto de coisa de crente. Tá. Agora, quem tá na internet fazendo vídeo de 10 minutos tá pregando, mano. Quem tá fazendo vídeo de 1 minuto para shorts e reels tá pregando, se ele tá falando de Deus. Sim. Então ele é um pregador do evangelho. Se ele é pregador do evangelho, ele é evangelista. Sim. Se ele é evangelista que não aproxima a ovelha do pastor, ele não é evangelista. Ele é bagunceiro. Sim. Ele é bagunceiro com um tema que tá na moda. Verdade, cara. Tá na moda falar de Deus. Atrás de like daí já, né? Tá na moda. Tá na moda, é lucrativo. Tá na moda e é lucrativo falar de Deus. Houve um tempo em que quem falava de Deus ia pra fogueira. Sim. Hoje quem fala de Deus ganha mais. Então tá na moda. Então eu não posso ser irresponsável. Se é pra eu falar de Deus, é pra que esse cara, depois de me ouvir, não sinta um bem-estar. Bem-estar sente na massagem, velho. Bem-estar sente no spa. Depois de ele me ouvir falar de Deus, é pra ele sentir temor. E vontade de correr para perto de Deus. E temor não é medo. Ele não precisa ter medo de Deus, mas temor ele precisa ter. Filho não tem que ter medo do pai, mas tem que ter temor. Meu pai que manda aqui. E se eu não visitar meu pai, eu tô com um problema sério. Então tem que ter essa coragem. Eu gosto muito de Martinho Lutero, é uma frase que norteia a minha vida, quando ele disse que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então eu teria mais sossego, mais tranquilidade e paz se eu só entrasse na internet para falar que Jesus é bom. Só que isso não é a verdade. A verdade do evangelho é que ele morreu por mim e se eu não morrer por ele todo dia, tem alguma coisa errada com a minha vida. Então tem que ter coragem para ir na internet e falar a verdade. Boa. Aliás, né, Giovanni, a gente vai receber aqui um irmão muito amado também, Dave Leonardo, vai vir no Santo Podcast, que legal também. E, cara, engraçado mas assim, que vocês recebem gente grande e recebem eu também. Interessante, né? Recebe nós também, né? O que acontece? Mas assim, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele também antes de convidar aqui e foi legal, assim, porque muita gente bate forte no David. Tá? Sim, ele é agredido de todos os lados. Todos os lados. É um dos caras que mais em evidência está, né? Hoje eu acho que ele é o pregador com mais alcance digital no mundo. Então. As últimas análises de números, que eu fiz essa análise em 2022, eu acessei os números a última vez, 2022, desculpa. Era o maior do mundo em acesso digital, o que é extraordinário, né? O que é lindo. Não, isso é maravilhoso, Netflix, meu coração ali, se alegra profundamente. E daqui, né, cara, tipo um irmão que a gente conhece... Tipo, inclusive, cara, muita coisa boa tem saído de Joinville, hein? Sim, não. Você é doido? Tem sido um celeiro pro Brasil, cara. Isso é muito louco. Se a gente for enumerar aqui, aí vai longe. Mas, principalmente na internet, o que Deus tem feito através
dessa incubadora aqui, cara, por improvável que seja, Joinville, grandes centros, né, na música, falando no meu métier, assim, São Paulo, Rio de Janeiro. O quê? O que vem... Métier. Eu achei que era o nome de alguém. O Métier Andrade, que mora ali no Boa Vista. Não é a Maitê que mora lá no... Tá? E aí, assim, sai de lá... Não, mas isso o quê? Pronto. Grandes Vai pro Twitter, nomes e tudo mais. Agora você olha para cá, Santa Catarina, né, por exemplo, Joinville, cara, tem irmãos que têm servido o Brasil inteiro, né? O Dave, o Gui, o Lipão, o Bibo. O Bibo. O maior podcast de teologia do Brasil hoje é feito em Joinville, na Rua Doutor João Colim, meu amigo. Aqui, né? Irmãos aqui de Balneário Camboriú. O segundo melhor é o Santo Podcast, no caso. Olha aí. Eu entro no pódio, cabe ali. Tamo ali. Então, assim... Ananiel, né? Cara, o Ananiel é daqui também. A música fazendo um trabalho gigante em São Paulo. Enfim, cara, muitos irmãos que tu olhas, aquele Jefferson e Suelen também daqui. Tu olha assim e fala, cara, que incrível. Isso sem mencionar as igrejas. Sim. De Joinville, com o alcance que a Onda Dura hoje está no Brasil inteiro, saiu daqui reformulando o que o Brasil pensa de igreja de jovens. É verdade. É necessário a gente levar, até não é da pauta, mas é necessário levar em consideração, cara. Porque o online, sem te cortar, porque o online foi importante nesse processo. Mas pelo amor de Deus, o online, e não só o online, como o multimediático. Às vezes a gente se acostuma com fenômenos e eles parecem para nós que não são mais fenômenos. Mas eles ainda são. A Onda Dura, cara, para quem é de Joinville, a gente está acostumado com o que a Onda Dura faz. A gente é acostumado. Porque a Onda Dura tá ali, beleza. Só que não é normal. Não é normal uma igreja ser de teologia saudável, ela ser diversa na sua multidisciplinaridade, porque tem arte, tem tecnologia, tem esporte, tem assistência social e ela ser diversa em todas as suas áreas. Não é normal essa igreja ser liderada por uma galera sub-35, que começou a liderar esse negócio sub-20, né? E que ainda são jovens, é assustador como ainda são jovens, e que hoje está espalhada pelo Brasil. Não é normal. Cara, pelo mundo. Saindo de Joinville, lugar que é fechado para não é normal. Então a gente tem que valorizar isso. A Lemoada em olha Joinville. só, cara, o Gui falou uma coisa aqui que é muito real. A gente que é daqui não dá bola. A gente se acostuma. Eu passo todos os dias na frente da Onda e é a Onda. Mas, cara, eu recebo gente de fora do sul do estado, vem aqui em casa, tá? Mano, me leva lá na Onda. É aqui. Tá ligado? É aqui, o cara não quer ir na minha igreja. Mas claro. Quer ir lá na Onda. Quer me mostrar a Onda. Quer ver como é que é o som, como é que... Eles querem na Onda. Quantas vezes eu fui na Onda ali antes do culto, assim, meu Deus, de novo eu aqui. Tô parecendo um guia turístico. Guia turístico. Vou apresentar a Onda. E aí o que eu digo que é fenômeno aí, e que a gente esquece que é fenômeno é isso. Cara, quando alguma coisa as pessoas levam em consideração e a gente parece que já não tá mais dando bola, que a gente se acostumou, tem que acender um sinal de alerta. Tá. Porque é um fenômeno. Cara, hoje, você sentar numa mesa, vocês dois, jovens, receber pessoas aqui por 2 anos, igual vocês já estão. Quem está ouvindo a gente talvez já é bem mais anos, porque talvez sei lá quando a pessoa está ouvindo. Ter conversas sadias do evangelho, gastar tempo, gastar hora, gastar dinheiro, sabe? Movimentar estrutura, fazer empresário se mobilizar pela causa. Sim. Cara, não é normal. Normal é vocês, com a idade que vocês têm, estarem sentados numa mesa de bar tomando uma Skol. Isso é normal. Normal é ir para casa e a esposa e o marido viverem mais ou menos porque aprenderam que casou e agora é assim mesmo. O que a gente vive não é normal. O evangelho não é normal. Cara, não é normal a gente estar aqui sem falar mal dos outros. Não é normal a gente estar aqui sem querer um passar a perna no outro e quando a gente sair daqui todo mundo se abraçar e ir para suas famílias em paz. Sim. Não é normal. Isso é o poder do evangelho manifestado em nós. O homem veio, rapaz. Não, cara, não é normal uma molecada de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos ter um galpão do tamanho que muita empresa não tem. E dentro desse galpão fazer cinema. Dentro desse galpão fazer pirotecnia. Dentro desse galpão ter estrutura que balada nenhuma nunca conseguiu ter, porque nunca prosperou para isso. Não é normal. É o evangelho colocando fogo nos nossos corações para que a gente pregue de uma maneira que nunca foi pregada. É missionário quem entra num avião e vai para os recônditos do Sudão, na África. É missionário. Mas também é missionário, mano, quem produz um vídeo de altíssima qualidade para o YouTube e impacta pessoas na Faria Lima. Nós somos tão missionários quanto. Porque o cara da Faria Lima precisa de Jesus igual precisa quem está escondido na Nigéria. Eu sou pregador do evangelho quando eu falo no TikTok, eu sou pregador do evangelho quando eu falo na Assembleia de Deus no Quiriri. Sim. O evangelho
pegando fogo em nós faz a gente ir onde ele nunca tinha ido antes. Pronto. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Quando a gente bate 1 hora de episódio, eu quero agradecer, Guilherme, cara, que honra, que alegria ter recebido você aqui hoje. Eu quero voltar, hein? Vocês me convidem de novo. Com certeza, a gente vai com outros temas também. Tá? Esse aí é um corte que depois a gente só encaminha com as datas disponíveis, tá? Pronto. Eu quero voltar. Não, mas eu quero mesmo, cara. É esse frame, tá? Isso. E aí, em forma de GIF ainda, eu vou rodar. Isso, exatamente. E aí tu vai... Mas antes de a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho, cara, para quem hoje vive somente no online. 2 conselhos, na verdade. Para quem vive de podcast em podcast, de devocional em devocional e não cria raízes, para esse cara que está assistindo agora, e você não sai da live agora, fica aí assistindo. E continue nos acompanhando. Isso. Também, não tem uma coisa nada a ver com a outra. E também para quem não descobriu ou não tem utilizado ou tem medo ainda desse ambiente digital que já é mais real do que, às vezes, a realidade. Os caras hoje com óculos de realidade aumentada, um negócio louco. Hoje com o celular tu sai, não precisa nem levar mais carteira, identificação, nada. Tem tudo já no teu celular. Enfim, e para esse cara que às vezes ainda ignora a existência dessa ferramenta poderosa que também deve ser usada com estratégia. Bom, o primeiro para quem tá só no digital, né? Cara, eu adoro bolacha, biscoito, sei lá como fala quem tá ouvindo. E é muito legal comer bolacha, cara. Eu gosto, molho no café. A bolacha, eu acho legal molhar ali no café e pá. É muito legal. Síndrome de velho. Pode ser. É muito legal. Só que, cara, é muito legal se uma vez ou outra eu fizer. É muito legal até para fazer uma vezinha por dia. Um cafezinho com 2, 3 bolachinhas aqui é muito legal. Só que é muito legal porque meio-dia eu vou almoçar, né? E aí eu vou comer frango e batata e salada. É muito legal porque à noite eu vou jantar, vou fazer pão com ovo e tal. É muito legal a bolacha. Agora, se eu acreditar que a minha nutrição vai vir daquela bolachinha com café, aí a culpa não é de quem está servindo a bolacha com café, é de você que não está indo almoçar. Pronto. Manja? Então, é muito legal o Santo Podcast. É muito legal o Bibotalk. É muito legal o 1% Jesus. É muito legal o 2 Dedos de Teologia. É muito legal o Jesuscope. Só que todos nós somos bolacha, mano. Nós somos bolacha. E às vezes, cara, a gente é whey. Às vezes é bolacha que a gente come porque é gostoso e às vezes é whey para fortificar e solidificar. Sim. Só que arroz com feijão, mano, é dentro da igreja local. Arroz com feijão é você indo lá cultuar. Arroz com feijão é você se permitindo às pessoas que você não se permitiria. É muito legal, cara, querer prestar atenção no culto e ter uma criança chorando. E você pensar, por que esta criança não vai para o culto infantil? E por que esta mãe não se liga? É muito legal porque significa que você é de verdade e que você está com gente de verdade. Manja. Então uma coisa não substitui a outra. Perfeito. Continuem firmes ouvindo o Santo Podcast. Continuem firmes no Ministério 1% Jesus. Caminhem perto de mim. Eu vos convido. Só que também não esqueçam que o lugar da igreja local é reservado para quem quer se aproximar de pessoas e se aproximando de pessoas se aproximar de Jesus. É isso. Um dia, para ir para a Terra Santa, a gente precisava ir para Israel. Hoje, para ir para a Terra Santa, eu preciso me aproximar do meu irmão. Se hoje o templo sou eu, se hoje o templo é você, Terra Santa é eu te abraçar. E se eu não for para a igreja, eu não te encontro. E se eu não te encontrar, eu não te abraço. E se eu não te abraçar, eu não tenho vida. Então, acho que o primeiro é esse. É isso. Maravilhoso. E o segundo é muito pesado. Tá. Sabe por que o segundo é muito pesado, mano? Porque tem um monte de diamante e de ouro sendo mostrado para 30 pessoas dentro da igreja que é pequena e que se fosse transmitido seria para 30 mil pessoas. Tem um monte de pastor sábio, mas muito sábio, genial, Sim. com revelação do Espírito Santo ao coração e que ainda não criou o movimento necessário para que isso que ele está recebendo não seja entregue para poucos. É muito triste quando tu vai num restaurante que tem um chefe
de cozinha inspirado, premiado, de qualidade, que sabe fazer receitas fantásticas e que quem vai lá, quando come, nossa, o sabor é surreal. É muito triste quando esse restaurante tem pouca gente comendo lá. É muito legal quando as pessoas descobrem esse restaurante. Um dia, para as pessoas descobrirem a revelação do Espírito Santo na nossa pregação, um dia a gente entregou panfletos. Sim. Um dia a gente assinou colunas no jornal. Um dia a gente pagou para estar na televisão. Hoje, 5 da manhã. Hoje a internet nos convida em horário nobre. Hoje a internet nos convida a levar para o mundo aquilo que queima nosso coração. E ler do engano é pensar que se eu estou fazendo aqui dentro das 4 paredes da minha igreja é suficiente. Porque o mundo está fazendo fora das 4 paredes. O mundo está pregando maldade, o mundo está pregando luxúria, o mundo está pregando pecado. E a culpa é nossa. Se a única pregação que a pessoa recebe na internet é de luxúria, pecado e maldade. Porque quem devia estar pregando santidade, bondade e amor somos nós. Então que cada um hoje que é um pastor, é um pregador, é um evangelista, é alguém que tem Cristo no coração e vontade de levar isso adiante, que ele tenha a coragem de não comer esse bolo sozinho. Porque esse bolo serve para alimentar mais pessoas. O que é óbvio para você é o milagre de alguém. Só que esse alguém vai precisar que você fale. Demais, cara. Glória a Deus por esse tempo. Nossa, o resumo é: não seja uma ovelha gorda. Tá? Velho, para de comer sozinho, mano. Crente, tá? Cara, que demais. Gui, mano, que honra e que alegria. Obrigado pelo convite, tá? Satisfação. De ter aceitado esse convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Lembrando que essa criança chorando era minha filha atrás dele qualquer dia atrás. Aí, num culto que ele foi lá na minha igreja. Vamos lá. Boa. Cara, e é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. Olha, quero agradecer. Que alegria te ver aqui, cara. É uma Fiquei honra, feliz quando eu te vi lá em Rio Negrinho, que a gente viu? Foi? Rio Negrinho, acho que era São Bento, Rio Negrinho, não sei. Fiquei feliz demais por te ver. Pô, eu me lembro do passado, pô, a gente congregou na Resgate ali. Fiquei feliz demais e, pô, mais feliz ainda de te receber aqui, cara. E o legal é que ontem você me viu aquele dia foi fazendo o que eu falei aqui que a gente precisa fazer. Sim, sim. Eu fui lá passar o dia com os caras da igreja local, mano. Comer uma carne, ouvir uma pregação, tomar um cafezinho. É isso, é estar junto com a igreja. Bom demais. Ó, quero agradecer você que esteve até aqui com a gente. Continue acompanhando o Santo Podcast. Aliás, Giovanni, no final desse episódio, o que a pessoa deve fazer? A dica é a mesma de sempre, né? E resolve muito. É o aviãozinho enviar para o grupo das tias. Tá. Porque aí as tias, elas compartilham e vão compartilhando. Ali é uma máquina de compartilhamento. Elas nem assistem, mas compartilham. Tá. E é isso que a gente está precisando no momento. Tá. Vai alcançar alguém. Eu vou aderir a essa técnica. Ela é muito boa. Cara, não, as tias, elas destroem, tá? Sim. Ququando eu meto no grupo das tia, a visualização vem rapidinho. Só que assim, já vem acompanhada daquele gatinho do bom dia, né? Sim, sim. Bom dia, olha essa mensagem e larga. Perfeito. E é isso que a gente precisa. Nome da esposa aqui, que ela tá com os olhares só assim, ó, esperando. Ou vai liberar o meu marido para jogar futebol ou não vai. Camila Kunen. A Camila, ela está comigo desde o primeiro momento desse ministério. Ela é aquela em quem muitas vezes eu disse: agora não vai dar, que agora eu vou gravar. Tá. Agora eu vou enviar, agora eu vou preparar a mensagem, agora eu vou isso. E felizmente ela é uma fiel companheira. Bom demais. Casem. Porque é ótimo. O Senhor tem mulheres auxiliadoras poderosas para o reino de Deus. Verdade. Só que precisa ser homem. Se não for homem, vai atrair menina pirralha. Tem que ser homem para atrair mulher de verdade. Não mais vai uma ser pedrada. moleque. A gente não chamou ele para isso, tá? Não, na saída ele já bateu nos moleques. A gente não chamou ele para isso, tá? É mais 3 minutos e nós perdemos 10 seguidores. É mais 10 minutos. Mas é verdade. Mas 10 membros a gente já perde. A minha mulher só reclama. Mas será que você não vive só dando motivo para ela reclamar, mano? Pronto. Enfim, desculpa aí, seguidores. Continuem seguindo eles. Fui eu que falei, não eles. Toma, Rafael. Tenham follow em mim. Já lançou aqui. Meus irmãos, muito obrigado a você que está nas rádios. Continue agora com a sua programação. Você que está no YouTube, temos muitos episódios aqui. Que Deus te abençoe e vai servir a sua igreja local. Seja uma bênção aonde você estiver. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Valeu!